relatório do Fundo de População das Nações Unidas chamou a atenção para um fato que, por si só, é surpreendente e, ao mesmo tempo, um alerta. O estudo simplesmente detectou que o futuro de muitas nações, sobretudo aquelas em desenvolvimento, está diretamente ligado ao futuro de milhões de meninas. Isso mesmo, meninas na faixa de 10 anos de idade. Quem vai explicar isso para nós aqui no Cidadania é o oficial de comunicação do Fundo de População da ONU, Ulisses Bigaton. Seja bem-vindo, Ulisses. Obrigado. Ulisses, o que é o Fundo de População? Explica o que ele faz. O Fundo de População da ONU, o UNFPA, é a agência da ONU que trata de questões populacionais, como o nome diz. O foco do trabalho é principalmente garantir o cumprimento dos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas e também a saúde materna. Então, nós estamos buscando trabalhar para universalizar o acesso a questões como planejamento da vida reprodutiva e saúde, evitando mortes maternas que podem ser prevenidas, né? De acordo com o relatório que vocês elaboraram, lançado agora recentemente, em 26 de outubro, existem 60 milhões de meninas de 10 anos de idade, exatamente 10 anos de idade, em todo o mundo. Porque o que vai acontecer com elas no futuro pode afetar, inclusive, economicamente, o futuro das nações. Essas meninas de 10 anos, elas são um grande capital humano que os países possuem, né? Elas normalmente estão no momento que representa o início da puberdade, que é o início da transição, né, do início da adolescência para a vida adulta. E as políticas que forem adotadas é que poderão determinar se essas meninas terão uma transição saudável e segura para a sua vida adulta. Por que elas são importantes nesse momento? No ano passado, os líderes dos 193 países que formam as Nações Unidas acordaram com uma nova agenda global de desenvolvimento, a Agenda 2030, que estabeleceu metas para os próximos 15 anos. Para que essas metas sejam alcançadas, e são metas em todas as áreas, né, de saúde, educação, meio ambiente, trabalho digno, tem vários aspectos aí, tudo que é realmente relevante para a vida humana. Para que essas metas possam ser alcançadas, é preciso investir nessa faixa, porque as meninas que têm 10 anos hoje serão as mulheres de 25 anos no momento em que esses objetivos terão que ser cumpridos, em 2030. O prazo final para Exatamente. vocês obterem algum resultado. Então, esse é um compromisso global de todos os países, né? São 150 países. 193 que compõem Mas quantos foram objeto do estudo aqui? No caso, nós fizemos... O UNFPA atua em 150 países, né? E usou dados globais dos seus escritórios. E aí foi identificado, então, que as meninas, elas têm esse potencial de reproduzir ou romper com o ciclo intergeracional de pobreza. Ou seja, existem fatores, ocasiões na vida, digamos assim, no crescimento da mulher, né, no desenvolvimento, ao correr da vida delas, aos 10 anos de idade, elas poderão tomar um caminho ou outro. Que fatores, que ocorrências são essas que podem ser decisivas? O que vocês encontraram, vocês podem destacar? Então, casamento precoce, gravidez? Existem uma série de riscos para que essa transição possa acontecer, né? E aí foram identificados exatamente problemas como casamento precoce, gravidez adolescente, exposição ao risco de infecções sexualmente transmissíveis, trabalho infantil, né? Várias questões que impactam negativamente na vida dessas meninas e que podem evitar que elas possam desenvolver plenamente o seu potencial, né? E, ao acontecer isso, você está desperdiçando um enorme potencial transformador que essas meninas podem ter, né? Ao invés de se tornarem trabalhadoras produtivas, capacitadas, lideranças, empreendedoras, mães afetivas,
que possam contribuir efetivamente para o sucesso, para o bem-estar, para o desenvolvimento equitativo de seus países, elas poderão simplesmente ter frustradas as suas potencialidades, né, e não alcançar tudo aquilo que elas poderiam oferecer, né? No relatório, ele identifica, por exemplo, ele faz uma projeção comparando uma menina indiana, um personagem hipotético que foi criado, que tem acesso a todos os insumos, informações, e tem seus direitos atendidos, né? Educação, saúde, enfim, com uma situação em que isso não acontece. Então, no primeiro cenário, né, na primeira opção da trajetória de vida dessa menina, quando as condições lhe são favoráveis, ela consegue cumprir toda a sua escolaridade, completa pelo menos o ensino médio, né, se insere no mercado de trabalho com uma qualificação maior, tenderá a ter uma família menor, porque ela terá as informações e os insumos para fazer o seu planejamento, né, reprodutivo, e então terá um patamar, poderá alcançar um patamar de renda que é possivelmente o dobro da mesma menina que não teve acesso a essas condições. Então, ela não conseguiu completar a sua educação, casou muito cedo ou engravidou, teve que deixar a escola, porque a gravidez adolescente é um grande fator que faz com que as meninas deixem de estudar, né? Tem que cuidar dos filhos e com isso não conseguem completar a sua educação, ficam restritas e limitadas a trabalhos pouco qualificados. Quer dizer, se ela se insere logo no mercado de trabalho, ela pode até conseguir um salário pequeno. Mas a possibilidade de ascensão profissional, de progressão profissional, de ascensão social será praticamente muito limitada. Muito limitada. Inclusive, eu queria lembrar que vocês no estudo que chegaram a uma conclusão também que a diferença de tratamento de gênero, o preconceito, começa já aos 10 anos de idade, porque a carga de trabalho para meninas de 10 anos que no trabalho infantil é o dobro de um menino da mesma idade, não é isso? É verdade. 28 horas de trabalho por semana. Exatamente. Essa faixa de 5 a 14 anos, a média é essa, né? Que você tem 28 horas semanais de trabalho doméstico para as meninas, né? E é um trabalho não remunerado. E claro que no momento que ela está desempenhando esse tipo de atividade, ela não vai estar estudando, não está na escola. Muitas famílias em muitas comunidades retiram as meninas da escola ou impedem que elas sigam estudando para que elas possam ajudar em casa, né? Isso é uma prática ainda muito recorrente e isso compromete, obviamente, o futuro dessas pessoas. Ulisses, você mencionou a Índia como um exemplo, você pensou um exemplo aí de um outro país. E como é que nós estamos aqui no Brasil com relação a isso? O Brasil, ele tem desafios diferentes desse cenário que a gente vê no mundo, né? Então, aqui, por exemplo, o acesso à educação já foi, de certa forma, vencido no ponto de vista de gênero, porque você tem mais meninas do que meninos completando o ciclo educacional. Por outro lado, nós ainda temos barreiras muito grandes de equidade de gênero, porque basta ver o número de mulheres que estão em posições de comando e também a questão dos salários. Até a representação política como um todo, você vê que é muito diferente do percentual de mulheres na sociedade. Exato. Inclusive, elas são a maioria, né? As brasileiras são a maioria. Elas são a maioria. E mesmo numa situação em que há uma cota, né, partidária para que as mulheres participem como candidatas, você tem um resultado muito abaixo ainda, né? Creio eu que está se mantendo e está até havendo uma redução no número de representantes mulheres no parlamento. Agora, voltando para a faixa etária aí do estudo dos 10 anos, de meninas de 10 anos de idade. O Brasil recentemente adotou uma política de vacinação
vai nessa faixa de 9 a 13 anos contra o HPV, quer dizer, um vírus, um papiloma vírus que é transmitido sexualmente. E isso implicou em determinadas famílias, em um número considerável, uma certa resistência, porque supõe-se que inversamente poderia estar se incentivando a prática das relações sexuais precoce, entre aspas, vamos dizer assim. A minha pergunta é o seguinte: como o fundo vê esse tipo de iniciativa e como vocês agem diante de recomendações, conclusões do estudo, quando vocês conflitam com a legislação dos países? Não, por posição do fundo, sempre é respeitada a legislação nacional, não é? Nós vamos sempre respeitar as decisões dos Estados-membros. Mas são feitas recomendações, vocês fazem? Claro, nosso papel é justamente trazer essas questões, né, dar visibilidade a elas e colocá-las em discussão para que a gente possa influenciar nesse debate de uma forma positiva, trazer essa visão, inclusive buscando alinhar com compromissos assumidos pelos países em termos internacionais, né? A questão da vacinação, obviamente, não dá para imaginar que isso possa estar estimulando qualquer iniciação precoce, né? Ela está dentro de uma questão maior de proteção dessas meninas e meninos também, porque... Agora, os meninos também serão vacinados aqui no Brasil. Exatamente, porque é uma questão... São vetores, né? É uma questão de recomendação médica. Eles são responsáveis pela transmissão, embora não sejam... porque o HPV, ele causa, no futuro, câncer de útero, né? Exato. O objetivo aí é evitar a possibilidade de câncer, né? E ter o protocolo médico necessário para isso, né? A questão da sexualidade, ela precisa ser entendida de outra forma. O acesso à informação correta, em linguagem adequada para cada faixa etária, faz com que meninas e meninos possam entender melhor o que é a sexualidade, conhecer melhor seu corpo, né? E tomar as melhores decisões para as suas vidas. Fazer uma ressalva que o HPV também causa câncer de pênis, embora seja muito menos preponderante, seja muito menos prevalente do que o câncer de útero nas mulheres. Mas com relação a uma curiosidade minha aqui, a China é um país que adotou durante muito tempo a política de um filho único. E isso resultou num determinado tipo de comportamento em que a menina recém-nascida não era bem-vinda e conta-se que muitas eram abandonadas, enfim. Quando acontece um tipo de comportamento, entre aspas, assim, de um determinado país, então, como é que o Fundo de População da ONU pode agir? Olha, agir da forma como estamos agindo, né? Produzindo estudos como esse e mostrando para os países, enfim, qual a importância desses temas, né? Qual pode ser uma abordagem melhor, onde que se pode avançar. Inclusive, o relatório Situação da População Mundial desse ano, que traz essa questão das meninas de 10 anos, ele elenca também 10 ações que são recomendadas, né, aos países, né, para que possa haver progresso em relação a essas meninas. Exato, para que quando nós chegarmos em 2030, né, de fato os objetivos possam tomar a lição ser cumpridos. de casa dos países. Né? Exatamente. Então, são questões que incluem, por exemplo, mudanças na legislação. Então, recomenda-se que leis que sejam discriminatórias sejam revistas. Existem países, por exemplo, que a lei não permite que mulheres herdem propriedades, né? Que isso é um assunto de homens. Então, há uma limitação aí, uma restrição legal que pode e deve ser revista, né? Ser discutida. Então, tudo que houver na legislação que seja discriminatório
poderia ser revisto, né? Também a questão do acesso à saúde, né? Quer dizer, propõe-se que haja uma atenção especial a meninas nessa faixa etária, que todas elas tenham direito a um exame médico completo, ao completarem 10 anos e estarem se preparando, então, para a puberdade. Acesso à educação, mas uma educação que promova os valores da equidade de gênero, né, para ambos os meninos e meninas. Também a revisão das normas gerais da sociedade, né, que têm aspectos discriminatórios, questões culturais que poderiam ser discutidas. O uso de dados, isso é uma questão muito importante, porque os problemas muitas vezes não são visíveis, porque você não tem as informações que mostrem, as evidências que possam mostrar isso. Então, coletar dados sobre essas meninas para que a gente possa conhecer melhor quais são as questões, né, e o que precisa ser feito em relação a elas. Recomendações no sentido de investimentos, né, buscar aí as lacunas de investimento para que elas possam alcançar seu potencial e também trazer recursos novos para proteção, para evitar que elas tenham que continuar trabalhando sem remuneração, ou para que elas possam ter um projeto de vida que seja diferente de uma gravidez. Muitas vezes, a gravidez, ela é até buscada por essas meninas na falta de uma opção melhor, né? Então, a gente precisa garantir que elas tenham um vislumbre, um futuro, uma trajetória diferente para as suas vidas, né? Para que elas não precisem repetir o que as gerações anteriores fizeram, né? E, enfim, então um conjunto de recomendações que estão à disposição, né, dos tomadores de decisão de toda a sociedade, né? Cada elemento tem um papel a cumprir para que as nossas meninas consigam, de fato, ter todas as suas oportunidades e possam crescer e se tornar cidadãs produtivas e ajudar o país a alcançar seus objetivos também. Aí, por volta da década de 70, um economista famoso aqui no Brasil criou a figura da Belíndia, que o Brasil teria aspectos de Bélgica, país de primeiro mundo, e da Índia, considerado um país subdesenvolvido. Até que ponto nós, em termos das nossas crianças, das nossas meninas de 10 anos de idade, somos ainda muito desiguais? Não, temos essa questão da desigualdade, quer dizer, ela está presente ainda muito, né? Avançou-se bastante nos últimos anos, mas ela ainda é uma questão. É uma questão que tem, enfim, desdobramentos em vários níveis, né? A gente tem situações como, por exemplo, a falta de acesso a informações e aos meios para que essas meninas possam se proteger, né? Faz com que elas... Isso tem a ver com a educação sexual. Tem a ver também. E qual a posição do Fundo de População da ONU com relação à educação sexual nas escolas? Esse é um dos temas, é uma das recomendações feitas pelo estudo, né? Que você possa ter educação em sexualidade ampla, né? Abrangente e oferecida na linguagem adequada para a faixa etária, a partir da puberdade, para que, então, a gente possa preparar essas meninas para que elas tenham as suas vidas de forma autônoma, né? E evitando as gravidezes não planejadas. O Brasil ainda tem esse desafio muito grande. Aqui nós temos que 1 em cada 5 crianças que nascidas vivas no Brasil, são filhos e filhas de mães com menos de 19 anos, até 19 anos. Muito precoces, né? Tem uma contingente enorme de crianças de mães adolescentes. E isso tem um impacto enorme, porque muitas vezes a falta de informação, a falta de acesso a um contraceptivo faz com que uma adolescente que
inicie sua vida sexual, esteja, enfim, sem desejar isso, possa vir a engravidar. Que tipo de recomendação o fundo faz com relação à educação sexual? Até onde é possível, por exemplo, tratar do problema da contraceptividade, da necessidade do controle da natalidade, de instruir o que é ainda uma criança sobre a necessidade de como trabalhar, enfim, na cabeça da criança que a maternidade e a iniciação sexual precoce será um corte nas possibilidades de vida dessa pessoa. Não, com a informação correta, trazendo essa discussão e trabalhando, inclusive, dentro da escola, fora da escola, com as famílias. As famílias têm muita dificuldade para lidar com esse assunto, né? Eu tenho uma filha de 10 anos e, às vezes, é difícil para saber como abordar as questões. O importante é buscar se preparar para poder responder às perguntas, né? Falar desse assunto. Porque quando as famílias se sentem constrangidas e não falam, não é? Então, você não há como ajudar, né? E como prevenir aquilo que não é desejado, né? Agora, não é só uma questão de dar a informação. É preciso também que os serviços de saúde estejam, se preparem, não é? Para poder atender essa faixa etária da forma adequada também. Possa dar uma atenção que respeite a privacidade, que seja acolhedora, né? E a questão do contraceptivo, se a adolescente é sexualmente ativa, se ela não tiver acesso ao contraceptivo, o risco de gravidez é real, né? Claro que não há que se estimular. Existe algum dado sobre, nesse estudo, sobre a quantidade de meninas, a incidência de gravidez nas meninas de 10 anos de idade? Seria algo alarmante, claro, mas se é significativo do ponto de vista numérico? Ele é um número... O estudo traz dados globais, né? Consolidados. Existem alguns milhares de casos no Brasil, mas muitos são decorrentes, não podemos esquecer que muitos são decorrentes de violência e abuso, né? Que é uma outra dimensão que afeta diretamente o bem-estar e o futuro dessas meninas, né? Então, não é uma questão ou uma opção, né? Mas nós temos que trabalhar e lidar com isso também e enfrentar essa questão. Agora, o Brasil teve, inegavelmente, alguns avanços, como a lei da palmada, que eu acho que poderia até ser exportada para outros países. Agora, pergunta inversa. Ainda é muito frequente o castigo nas meninas de 10 anos de idade, castigo físico no mundo? Isso varia muito de cultura a cultura, né? A gente sabe que a violência contra meninas, ela é um elemento que está presente em muitas sociedades, né? E, inclusive, chegando ao limite da mutilação genital em alguns contextos. Então, é preciso enfrentar essa questão também, não é? Em todos os níveis. Aí, novamente, a importância do acesso a uma boa educação de qualidade, né? Para que essas práticas não precisem ser repetidas geração após geração, né? Que você possa ter um ganho de qualidade e que essas futuras mães, né, possam dar um tratamento diferente, né, do que receberam. Ulisses, muito obrigado pela sua vinda aqui até o Cidadania. Esperamos que você volte outra vez. Obrigado pela oportunidade e foi um prazer. Cidadania conversou com Ulisses Bigaton, oficial de comunicação do Fundo de População da ONU, sobre o futuro das meninas. As meninas e o futuro.
Críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211 ou acesse senado.leg.br/TV se quiser uma cópia deste ou de qualquer outro programa. Cidadania agradece a atenção e até a próxima.